Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos aqui no Passaporte à OAB. Eu sou a professora Rebeca Eckstein, leciono a disciplina de Direito Empresarial e hoje eu trouxe umas dicas para trabalhar com vocês para o nosso exame que vai ocorrer no dia 26 de fevereiro. Bom, a gente vai começar trabalhando a parte de teoria da empresa, falando um pouquinho a respeito do empresário, o que significa empresa. Depois, a gente passa para a parte de direito societário, vemos um pouquinho de sociedade limitada, registro, e depois a gente, então, vai iniciar a parte de recuperação e falência lá na Lei 11.101 e trabalhar um pouco de título de crédito. Dentro do nosso tema de teoria da empresa, um dos pontos muito importantes que são recorrentes em prova é o conceito de empresa e o conceito de empresário. Então, o conceito de empresa e o conceito de empresário, eles normalmente, quando eles caem em prova, eles caem juntos. Se vocês puderem abrir aí o artigo de vocês 966 do Código Civil, nesse artigo 966, a gente tem o conceito de empresário. Então, no 966, ele diz lá que considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Então, primeiro ponto importante, o empresário é aquele que exerce. Exerce o quê? Exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, no 966, a gente tem como requisito para que a atividade seja considerada empresária o profissionalismo, que é você desenvolver essa atividade de forma habitual. Nós temos a atividade econômica, que é a finalidade lucrativa. Temos também a organização. A organização do empresário, ela pressupõe o que a gente chama de reunião dos fatores de produção, mão de obra, insumo, tecnologia e capital. E, por último, produção e circulação de bens e serviços. Então, produção de bens, produção de serviços, circulação de bens, circulação de serviço. Notem que a gente tem aqui, então, qualquer atividade podendo ser empresária, desde que todos esses requisitos estejam presentes cumulativamente. Professor, então, se a atividade não é, por exemplo, ela não tem uma finalidade lucrativa, ela não é empresária? Não. Ela é considerada de natureza simples. Então, o que é uma atividade simples? É por exclusão, é aquela que não é empresária, tá? Outra coisa importante, o empresário aqui do 966 é o gênero, né? Do qual a gente tem duas espécies. O empresário individual, que é a pessoa física, que exerce a empresa em seu nome próprio, né? E temos também a pessoa jurídica, que nesse caso é a sociedade empresária. Então, existem vários tipos societários previstos no nosso ordenamento, a sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Em prova, os dois tipos societários que caem mais é a limitada e a SA. Então, só recapitulando, empresário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Se pessoa física, empresário individual. Se pessoa jurídica, né, se eu vou constituir uma sociedade, essa sociedade pode ser um dos tipos previstos no Código Civil, tá? Então, empresário é quem exerce profissionalmente. E empresa? O que significa o conceito de empresa? Empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e de serviços. O conceito de empresa a gente retira do próprio 966. A banca já cobrou isso em prova e foi essa definição que ela usou. A gente já fala em empresa como atividade econômica organizada e ela trouxe exatamente o finalzinho da redação do 966 na prova. Então, na questão, ela abordou o conceito de empresa e empresário, definindo que empresa é a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e de serviços, e o empresário é aquele quem exerce profissionalmente a atividade, tá? Mas pode cair também em prova que considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e de serviços. Esse conceito ele pode cair inteiro na hora da prova também para definir o empresário. Outra coisa importante, o empresário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica,
ele precisa realizar a inscrição dele no órgão competente, que no caso é o Registro Público de Empresa Mercantil. Então, a inscrição do empresário ela é obrigatória antes do início da atividade. Antes dele iniciar a atividade, ele deve realizar a inscrição dele no Registro Público de Empresa Mercantil. Então, para o empresário, o registro ele é obrigatório antes do início da sua atividade. Só que é importante vocês terem em mente que o registro não confere a condição de empresário. O que torna empresário é o preenchimento dos requisitos do artigo 966. Então, o registro ele tem natureza declaratória. Não é o registro que me confere a condição de empresário, ele apenas declara que eu exerço uma atividade empresária. Se eu exerço atividade e tenho registro, significa que eu estou exercendo a atividade de forma regular. Mas ainda que eu não tenha registro, eu posso ser considerado empresário. Posso, inclusive, ter a minha falência decretada, tá? Então, fiquem aí atentos com relação a isso, porque cai muito em prova que o registro é constitutivo para fins de caracterização como empresário. E essa afirmativa está incorreta, porque não é um registro que constitui a atividade como empresário, e sim o preenchimento dos requisitos do artigo 966 do Código Civil, tá? Agora, cuidado com as exceções. Existem algumas atividades que, via de regra, não são consideradas empresárias, que é o profissional intelectual, a atividade rural e a cooperativa. Então, o profissional intelectual ele está lá no 966, parágrafo único. O que o legislador ele diz? Que não se considera empresário quem exerce profissionalmente, né? Quem exerce, profissão intelectual de natureza artística, científica ou literária, ainda que com um concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, se eu exerço profissão intelectual, seja de natureza artística, científica ou literária, médico, advogado, escritor, pintor, economista, são profissões intelectuais. Ainda que eu contrate uma secretária, que eu tenha um auxiliar de serviços gerais, eu não serei considerado empresário por exercer profissão intelectual. Qual é a exceção na prova? Quando aparecer na questão que o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, a atividade, então, será considerada empresária. Professora, o que é constituir elemento de empresa? É quando a profissão intelectual deixa de ser fator principal e passa a ser componente da atividade. Então, se eu, por exemplo, sou veterinária e eu monto uma clínica para atendimento veterinário, eu estou exercendo profissão intelectual. Ainda que eu tenha colaboradores, eu não sou empresário. Mas se ao invés de abrir uma clínica veterinária, eu abro um pet shop, dentro do pet shop eu tenho o atendimento veterinário, notem que no pet shop o veterinário, ele não exerce a atividade principal. Se você retira o veterinário de dentro do pet shop, não tem problema nenhum, a atividade ela vai continuar seguindo. Mas se você retira o veterinário de dentro da clínica, a atividade para. Mas na prova, ele cobra dessa forma. Apareceu exercício da profissão intelectual, constitui elemento de empresa, você vai marcar que é empresário, independentemente de ter ou não registro. A questão dizendo que tem registro ou que não tem registro. Tá? Agora, se aparecer na prova que exerce profissão intelectual, mas não falar absolutamente nada sobre o registro, aí, nesse caso, você vai dizer que a atividade não é empresária em razão de ser o exercício de profissão intelectual que está excluído do conceito de empresário, tá? Está excluído da atividade empresária. Além da profissão intelectual, a gente tem também, né, a atividade rural, lá no artigo 971, e a sociedade rural no 984. O legislador, ele quis dar ao rural um tratamento diferenciado, permitindo que o rural não se registrasse em nenhum órgão público para que ele pudesse exercer a atividade dele. Então, vocês já devem ter ido nessas feiras, né, que a gente consegue comprar produtos orgânicos e que a maioria dos produtores são produtores rurais, que plantam no seu sítio, na sua fazenda e que leva ali para a feira para vender.
essas pessoas elas não têm registro. Muitas delas não têm, inclusive, máquina de cartão. Aqui, né, eu moro em Niterói. Aqui em Niterói, por exemplo, na Lopes Trovão, tem uma feira todo sábado. E nessa feira tem vários produtores rurais de Itaboraí, Magé, Pacheco, Rio Bonito, Tanguá, e muitos desses produtores rurais não aceitam nem maquininha de cartão, né? Eles não têm máquina de cartão, não aceitam Pix, só trabalham com dinheiro. Obviamente, eles não têm registro em nenhum órgão público, isso não impede que eles vendam a mercadoria que eles produzem, né? Isso por quê? Porque o legislador quis dar ao rural um tratamento diferenciado. O rural ele não precisa se registrar. Para o rural, o registro é facultativo. Então, ele exerce atividade de natureza simples e, para ele, o registro é facultativo. Ah, mas a atividade está crescendo de tal forma que ele sente a necessidade de ter ali o registro para que ele possa, né, vender a mercadoria dele, por exemplo, para um supermercado, para que ele possa crescer mais ainda. Se ele quiser fazer isso, ele pode. O 971 e o 984 autorizam o rural a realizar a inscrição no registro público de empresa mercantil. E aí, se ele faz isso, ele é equiparado ao empresário, na hipótese do artigo 971, e à sociedade empresária, na hipótese do artigo 984. Tá? Então, muito cuidado com relação ao rural. O rural, via de regra, não exerce atividade empresária, exerce atividade de natureza simples. Para o rural, o registro é facultativo, mas se ele se registrar na junta comercial, ele é equiparado. Professora, caiu uma questão de rural na prova. Como é que eu vou interpretar essa questão? É muito simples. Falou lá que Zacarias é engenheiro agrônomo, tem 4 fazendas, trabalha com exportação de gado, soja, cultura de milho, emprego intenso de tecnologia, como caiu já uma vez. Mas disse que ele não tem registro na junta. Ele não é empresário, porque o rural exerce atividade de natureza simples. Então, ele exerce empresa. O que é empresa? Atividade econômica. Exerce. Então, o Zacarias exerce empresa, mas ele não é empresário pela ausência de registro na junta comercial, porque para ele ser empresário, ele tem que estar registrado na junta. Então, você só vai marcar na prova que o rural é empresário se ele estiver registrado na junta comercial, ou seja, no registro público de empresa mercantil. O que eu acho? Eu acho que a questão, quando vier, ela vai vir desenhada da seguinte forma: ele vai dizer lá que o Joãozinho exerce atividade rural, né? E que o Joãozinho tem registro na junta comercial. Por quê? Porque caiu ele não tendo registro. Então, acredito que agora eles vão mudar a questão e o gabarito vai ser que ele é empresário em razão da inscrição na junta comercial. Então, cuidado com relação a esse 971, porque eu estou, né, não vou dizer que eu estou sentindo, mas, assim, tem muito tempo que isso caiu em prova, então eu acho que pode vir. Ou um outro artigo que eu acho que pode vir também agora na prova de vocês é o 971, parágrafo único, perdão. Por quê? Ele foi inserido pela Lei 14.193 de 2021 e ele não foi objeto de prova ainda. E ele é desenhado para cair. Por quê? Eu iniciei a aula falando para vocês, né, a nossa revisão falando para vocês que o empresário, né, ele tem que exercer atividade, ele tem que ter atividade econômica, né, que a finalidade dele tem que ser lucrativa. Então, quem não exerce atividade com finalidade lucrativa, consequentemente, não é empresário, que é o que acontece com a associação. A associação, ela não tem finalidade lucrativa. Ela exerce uma atividade de natureza simples, tanto que o registro da associação é feito no RCPJ. Essa é a regra. E aí, desenharam o parágrafo único para a associação futebolística que desenvolva atividade em caráter habitual e profissional. Então, se ele narrar na prova que existe uma associação que desenvolve atividade futebolística em caráter habitual e profissional, e que essa associação, presta atenção, está registrada na junta comercial, está registrada no registro público de empresa mercantil, você vai marcar que essa associação ela é empresária, porque ela vai seguir a regra do 971, tá? Então, ó, muito cuidado. Associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional e esteja registrada na junta comercial, ou seja, no registro público de empresa mercantil, será considerada empresária.
Gente, esse artigo é muito importante. Acredito realmente que a questão agora vem em cima ou do 971 caput ou do parágrafo único, o 971 porque tem muito tempo que não cai rural, o parágrafo único porque após a alteração ele não foi objeto de prova ainda. E a banca normalmente ela espera, né, sempre 2, 3 exames para cobrar a alteração. Então, está aí desenhado para vir nesse exame na prova de vocês uma questão envolvendo a associação que desenvolve atividade futebolística. Agora, se a banca quiser ser sacana, ela vai colocar lá associação que desenvolve atividade futebolística registrada. Se não disser que o registro é na junta, se não disser que o registro é no registro público de empresa mercantil, a atividade não é empresária, porque a associação normalmente o registro é feito no RCPJ. Então, cuidado se ela vai definir na questão o local de registro, tá? Para ser empresária, o local de registro deve ser registro público de empresa mercantil, né? Vulgarmente conhecido como junta comercial. E, por último, a gente tem também excluído da atividade empresarial as cooperativas, que estão lá no artigo 982, parágrafo único. Independentemente do objeto, o legislador ele exclui, né, as cooperativas da atividade empresarial e diz que cooperativa exerce atividade de natureza simples. Não existe exceção, graças a Deus. Cooperativa, então, será sempre, né, de natureza simples. Só recapitulando, para ser empresário, tem que preencher os requisitos do artigo 966. Empresário é quem exerce profissionalmente. Empresa é a atividade. Registro para o empresário é obrigatório. Local de registro, registro público de empresa mercantil. Atividades que estão excluídas do conceito de empresário: profissional e intelectual. Exerce atividade de natureza simples. Exceção em que o profissional intelectual será considerado empresário, quando a questão disser que o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Rural, exerce atividade de natureza simples. Para o rural, o registro é facultativo. Se o rural quiser, ele poderá efetuar o registro dele no registro público de empresa mercantil, hipótese em que ele será equiparado ao empresário. Associação, via de regra, não é empresária, exerce atividade de natureza simples, porque não tem finalidade lucrativa, mas atenção na hora da prova: se a associação desenvolver atividade futebolística em caráter habitual e profissional e estiver registrada na junta comercial, digo, registro público de empresa mercantil, ela será empresária. E, por último, cooperativa nunca será considerada empresária, exerce sempre atividade de natureza simples, ok? Fechamos aqui, então, a nossa primeira parte. Empresário individual. O empresário individual, ele exerce empresa em nome próprio, né? Pessoa física que exerce empresa em nome próprio. A responsabilidade dele, ó, o nome vai te ajudar. Empresário e de individual, certo? Responsabilidade ilimitada. Você não pode errar isso na prova. Empresário individual e de individual, responsabilidade ilimitada, ou seja, ele responde com todo o seu patrimônio. O que eu preciso para ser empresário individual? Vai dizer o 972. Ter capacidade, estar em pleno gozo da capacidade civil e não ter impedimento. Então, quem tem impedimento, existem, né, espalhados pela legislação um rol, né, de pessoas que têm impedimento para ser empresário individual, não é impedimento para ser sócio. Por exemplo, servidor público, estadual, municipal e federal. Militar na ativa, as 3 forças. Membro do legislativo, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente. Condenados por crime falimentar não reabilitado, falido não reabilitado. São exemplos de pessoas que têm impedimento para ser empresário individual. Não pode exercer atividade como empresário individual porque existe uma incompatibilidade, ok? Então, se ele diz que para ser empresário individual não pode ter impedimento, precisa estar em pleno gozo da capacidade civil, significa que incapaz não pode ser empresário individual, porque o incapaz não está em pleno gozo de sua capacidade. Só que 2 coisas que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, existem pessoas que têm impedimento e ainda assim exercem atividade. O cara é segurança, por exemplo, particular, tem uma empresa de segurança particular e ele é militar, né? Obviamente que ele não tem registro, porque ele não conseguiria se registrar como empresário individual
em razão do impedimento. Então, o 973, ele diz o quê? Que se a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário exercer essa atividade, vai responder por tudo, gente. E pode, inclusive, ser, né, declarado falido. É só você pensar, o empresário individual responde de forma ilimitada. Então, se o cara que tem impedimento de exercer atividade como empresário, é óbvio que ele vai responder por todas as obrigações que forem contraídas e ele pode, inclusive, ser declarado falido, tá? Outra coisa importante, incapaz, né, não pode iniciar uma atividade como empresário porque não tem capacidade, mas pode dar continuidade, que é a redação do 974. Então, o 974, ele autoriza que o incapaz possa continuar o exercício da empresa, em duas hipóteses. Uma, quando houver incapacidade superveniente, e duas, sucessão por morte. Então, olha o exemplo aqui. Eu sou empresária individual. Vamos imaginar que eu tenho uma padaria, ok? Morri. Eu tenho um filho de 4 anos. O meu filho de 4 anos vai herdar a empresa por herança, sucessão por morte. Então, automaticamente, né, não é porque o empresário morreu que a gente vai ter a dissolução ali da atividade. Né? É possível a autorização judicial para a continuação do exercício dessa atividade através do incapaz, desde que ele esteja assistido ou representado. No caso do meu filho, como ele tem 4 anos, ele precisa de representação. Por quê? Porque ele é absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz, agora facilitou, né? Só tem os menores de 16 anos. E os relativamente incapazes estão lá no artigo 4º do Código Civil, né? O maior de 16 e menor de 18, aqueles que, por causa transitória permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e viciados em tóxicos e os pródigos, tá? Lembrando que relativamente incapaz deve estar assistido e absolutamente incapaz representado. Então, ó, recapitulando, incapaz pode iniciar uma atividade como empresário? Não, mas ele pode dar continuidade. Para ele dar continuidade, o que é necessário? Que ele esteja assistido ou representado a depender da incapacidade. Além disso, é necessário uma autorização judicial, né? E para que o juiz possa autorizar que ele continue a atividade, é necessário estar diante de uma incapacidade superveniente ou de uma sucessão por morte. Agora, como a gente quer blindar esse incapaz, né, blindar o seu patrimônio, né, já que a responsabilidade do empresário individual é ilimitada e eu não quero que esse incapaz, né, responda com todo o patrimônio que ele possui. No alvará que o juiz conceder a autorização, ele vai listar os bens particulares do incapaz. E esses bens particulares, vai dizer o parágrafo 2º do 974, não ficarão sujeitos ao resultado da empresa. Então, não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranham ao acervo daquela, devendo isso constar no alvará de autorização. Então, o juiz, quando conceder o alvará de autorização, ele vai listar ali os bens particulares do incapaz e esses bens não ficarão sujeitos ao resultado da empresa. Agora, uma coisa muito importante. Pode acontecer do assistente ou do representante ser uma pessoa que tem impedimento legal para ser empresário. Imaginem que o pai do meu filho é um servidor público ou é um militar na ativa e ele é nomeado como curador do meu filho, como representante do meu filho. O que vai acontecer? Ele pode ser nomeado como representante? Pode, só que, em razão do impedimento, a lei vai dizer que é necessário, tá, que seja nomeado com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Então, o artigo 975, gente, do Código Civil, ele já foi gabarito de prova 5 vezes, tá? Toda vez que a banca cobra uma questão de capacidade de empresário individual, o gabarito é o 975. Então, se o representante ou assistente for pessoa que tem impedimento legal de ser empresário, o que vai acontecer? Vai nomear com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Ah, professora, mas só pode nomear gerente nessa hipótese? Não, o juiz pode nomear gerente sempre que ele entender conveniente. Uma coisa importante, a aprovação do juiz não exime
o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos do gerente nomeado. Então, o representante ou assistente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele é responsável, ele responde pelos atos do gerente que foi nomeado, tá? Isso é muito importante também. E para a gente fechar aqui a parte de empresário individual, lembrem-se do artigo 974, parágrafo 3º. Incapaz não pode iniciar uma atividade como empresário individual, mas pode dar continuidade como sócio. Para isso, para que o incapaz ele possa ser sócio de uma sociedade, o que é necessário? Que ele não exerça a administração da sociedade, que o capital esteja totalmente integralizado e que ele esteja assistido ou representado. Só cuidado com o seguinte, pode ser que essa questão do incapaz ser sócio caia agora envolvendo sociedade anônima. Se cair envolvendo sociedade anônima, o capital social não precisa estar integralizado, porque na sociedade anônima não há solidariedade pela integralização de capital. Então, cuidado, porque se cair essa questão desenhada numa sociedade anônima, o incapaz só não pode exercer, né, a administração da sociedade e ele precisa estar assistido ou representado. Não se aplica integralização de capital social para sócio, né, de sociedade, sócio incapaz de sociedade anônima. Então, pode ser que ele mude um pouquinho a questão aí, se ele for cobrar novamente esse artigo na prova, tá? Bom, vamos passar então agora para a parte de direito societário. Dentro do direito societário, é importante a gente destacar que qualquer sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo no órgão competente. Esse órgão competente, ele pode ser tanto a junta comercial, quando a atividade for empresária, como o registro civil de pessoa jurídica, quando a atividade for de natureza simples. Então, o que é simples? É a atividade que não é empresária, como eu disse para vocês, é por exclusão. Então, se 2 médicos resolvem abrir ali uma clínica, né, para atendimento cardiológico, essa clínica, por ser para, né, o objeto dela, profissão intelectual, para o exercício da profissão intelectual, ela não é empresária, mas por ser uma sociedade, ela vai ser registrada no RCPJ. Então, cuidado, porque a aquisição da personalidade jurídica se dá com a inscrição do ato constitutivo, que pode ser o contrato ou o estatuto, né, no órgão competente, que pode ser tanto a junta comercial como o registro público de empresa mercantil. Se a atividade for empresária, registro público de empresa mercantil. Quando você não realiza a sua inscrição no órgão competente, você exerce essa atividade de forma irregular, você é tratado como uma sociedade comum. Então, a sociedade comum é aquela que não realiza a sua inscrição no órgão competente. Você tem ali um contrato, mas um contrato de gaveta, que não foi levado a registro. Isso significa, né, que todos os sócios vão responder solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações daquela sociedade. Por quê? Como ela não tem registro no órgão competente, ela não tem personalidade jurídica própria, ela não tem nome próprio, nacionalidade própria e patrimônio próprio. Mas se ela não tem patrimônio próprio, e o dinheiro que os sócios colocaram ali para realizar aquele objeto? Ora, vai dizer o artigo 988. Os bens e as dívidas dessa sociedade constituem o chamado patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Essa palavra patrimônio especial, ela só aparece em 2 sociedades, comum e em conta de participação, que são os 2 tipos societários despersonificados previstos no nosso ordenamento. Então, sociedade comum é aquela que não realizou a inscrição do seu ato constitutivo no órgão competente, a responsabilidade dos sócios ela é solidária e ilimitada, os bens e as dívidas constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum, e ela vai, né, ficar sendo tratada como sociedade comum durante o período em que ela não realizar a inscrição dela na junta comercial. A partir do momento que ela se registrar, né, ela deixa de ser uma sociedade comum e passa a ser uma sociedade, né, uma limitada, o tipo que ela escolheu. Obviamente que as obrigações
que foram celebradas durante o período em que o contrato não estava registrado são de solidariedade, né? Vão responder os sócios de forma solidária e ilimitada. Dentro de sociedade limitada agora, lá no artigo 1000, a partir do artigo 1052, tem algumas observações importantes para tratar com vocês, algumas alterações aqui. Primeiro, com relação à questão da possibilidade da sociedade limitada ser unipessoal, né? O artigo 1052 ganhou 2 parágrafos e a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Uma ou mais pessoas que podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Lembrando que a responsabilidade do sócio na sociedade limitada, apesar de ser restrita ao valor de sua cota, existe aí uma solidariedade pela integralização do capital. O artigo 1052, ele já foi gabarito de prova 3 vezes, então fiquem atentos. A responsabilidade de cada sócio, ela é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. E na limitada, como é que eu posso integralizar esse capital? Dinheiro, bens e crédito. Cuidado, diz o 1055, parágrafo 2º, é vedado integralização do capital com prestação de serviço. Você não pode integralizar o capital com prestação de serviço, tá? Bom, outra coisa importante aqui, na sociedade limitada, a gente teve uma alteração do artigo 1061, que fala da administração. Toda pessoa jurídica depende de um administrador, né, que vai praticar os atos regulares de gestão. A limitada, ela pode ser administrada por uma ou mais pessoas que podem ser designadas tanto no contrato social como em ato separado. O artigo 1061, ele fala que quando você for designar um administrador para a sociedade limitada que não seja sócio, tá? E o capital não esteja integralizado, é necessário a aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios. Aqui a gente teve uma alteração, não era 2/3, era outro quórum que eu não vou falar para não confundir a cabeça de vocês. Mas esse 1061, ele foi alterado no ano passado, em 2022. Então, cuidado, administrador não sócio, tá? A aprovação, quando o capital não estiver integralizado, é de 2/3 no mínimo dos sócios. E se o capital estiver integralizado, eu preciso da aprovação de titulares de cotas que correspondam a mais da metade do capital. Então, você tem que tomar cuidado, por quê? Ele narrou lá uma questão de uma sociedade limitada, disse que quer nomear como administrador o João, que não é sócio. Ele vai ter que dizer para você se o contrato, se o capital, perdão, está ou não integralizado. Se ele disser que o capital está integralizado, o gabarito da questão vai ser que é necessária a aprovação de titulares de cotas correspondente a mais da metade do capital. Se ele falar para você que o capital não está integralizado, o gabarito é que depende de aprovação de, no mínimo, 2/3 do sócio. Então, olha a diferença. Quando o capital não está integralizado, a aprovação é de 2/3 dos sócios, não é capital. E se o capital estiver integralizado, eu já não conto mais por sócio, por cabeça, eu conto pelo capital. Eu dependo de voto que corresponda a mais da metade do capital social. Então, esse artigo 1061, ele é muito importante, tem que tomar cuidado com ele. E outra coisa importante também que foi alterado, destituição de administrador. Agora, destituição de administrador, seja ele sócio, não sócio, nomeado no contrato ou em ato separado, é tudo igual, tá? Destituição de administrador, sócio ou não sócio, nomeado no contrato ou em ato separado, depende sempre do quórum de mais da metade do capital social, salvo se o contrato dispor de forma diversa, né? Na sociedade limitada, os sócios eles têm aí a liberdade, né, de colocar no contrato as cláusulas que melhor atendam aí aos interesses da sociedade. Então, fiquem atentos, porque é um ponto importante. Bom, a limitada também teve a alteração da possibilidade dos sócios votarem e participarem à distância, né? E, consequentemente, a possibilidade da reunião ou da assembleia ser realizada de forma digital, né? Isso foi
diríamos que um ganho, né, com relação à questão da pandemia, porque trouxe aí a possibilidade das reuniões e das assembleias serem realizadas, né, de forma digital. Se verificou que inclusive, essa possibilidade, né, ajuda muito a participação dos sócios que agora podem tanto participar como votar à distância, que é a redação do artigo 1080-A do Código Civil. Vamos passar, então, para a parte de recuperação e falência agora. A Lei 11.101, ela sofreu muitas alterações, né, em 2020, com a Lei 14.112, e eu separei alguns temas aqui, né, na verdade, 6 temas dentro de recuperação e falência para trabalhar com vocês. O primeiro deles trata-se da exclusão da lei, né, a não aplicação da lei. Por quê? O artigo 2º, que é até um artigo importante, que a banca nunca cobrou, mas que era muito cobrado pela CESP, ele traz a quem a lei não se aplica. Então, ele diz, olha, a Lei 11.101, que regula o procedimento de recuperação e de falência, ela não se aplica para empresa pública e sociedade de economia mista, e ela também não se aplica para instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas. Então, notem que tem um rol bem extenso a qual a Lei 11.101 não se aplica. Só que, com a alteração da lei, o artigo 6º, parágrafo 13º, traz, né, a cooperativa, a operadora de plano de saúde constituída sob forma de cooperativa. Olha como essa questão está desenhada para cair. Porque o artigo 2º fala que operadora de plano de saúde eu não aplico a Lei 11.101, mas lá no artigo 6º, 13º, a lei foi alterada, incluiu o parágrafo 13º para dizer assim, olha, se a operadora de plano de saúde for constituída sob forma de cooperativa, ela pode se valer da Lei 11.101, porque eu não aplico a ela a exceção prevista no artigo 2º, inciso 2º. Gente, está desenhada para cair essa questão. Pode até não cair agora nesse exame, mas que vai ser cobrado isso, vai. Por quê? Porque quando você lê o artigo 2º, você exclui da Lei 11.101 cooperativa, porque exerce atividade de natureza simples, não é empresária, portanto, não poderia pedir recuperação, e exclui a operadora de plano de saúde. Mas elas juntas, né? A operadora de plano de saúde constituída sob forma de cooperativa, eu não aplico a ela a exceção do artigo 2º, inciso 2º da Lei de Recuperação e Falência, né? Eu fico brincando aí que foi desenhado esse artigo para uma operadora de plano de saúde específica. Mas, enfim, muitas vezes a lei é alterada, como aconteceu com o 971, parágrafo único, porque você visualiza a necessidade de alteração da legislação para abarcar determinadas situações que dependem de regulamentação. E esse caso da operadora de plano de saúde é uma delas, né? Outra coisa importante também que foi alterado. O artigo 6º, né? A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação, ele vai, né, suspender o curso da prescrição e as obrigações do devedor. Aqui a gente não teve nenhuma alteração, já era assim anteriormente. Ele suspende as execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive os credores particulares do sócio solidário, que é o inciso 2º do artigo 6º, tá? Agora, o inciso 3º, que é o que eu quero que vocês tenham mais atenção, porque ele é muito importante hoje para quem tem deferimento de processamento da recuperação ou de decretação da falência. O que diz o inciso 3º? Quando há decretação da falência ou quando há deferimento do processamento da recuperação, eu tenho a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor oriundas de demanda judicial ou extrajudicial. Então, decretei a falência ou houve a decisão de deferimento do processamento da recuperação,
eu tenho a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, sequestro, penhora, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial. Então, isso é muito importante, né, esse artigo 6º, para que, principalmente na recuperação judicial, né, a recuperanda, ela possa ter aí um fôlego para ela poder se recuperar. Por quê? Suspende ou proíbe durante quanto tempo? Não é eterno, né? Essa suspensão, essa proibição, ela se dá pelo prazo do artigo 4º-A, inciso 2º, parágrafo 4º do artigo 6º. O prazo é de 180 dias. Esse artigo também é um artigo importante para cair em prova, porque ele dizia que esse prazo era improrrogável, e agora a lei autoriza essa prorrogação. A lei diz que será o prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, quando, de forma excepcional, né, quando o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. Então, ele está dizendo, olha, se o devedor não concorreu para demora na recuperação judicial, então é possível a aplicação da prorrogação desse prazo. Na verdade, gente, na prática, essa prorrogação ela já vinha acontecendo pela jurisprudência. Ela aconteceu, por exemplo, no caso da Oi, né? A Oi, por exemplo, teve a prorrogação desse prazo e a lei dizia que era improrrogável. Então, o legislador, na verdade, só ajustou o parágrafo 4º para a realidade que já vinha sendo aplicada pelos tribunais. Então, cuidado, porque na recuperação judicial, as suspensões ou as proibições, elas vão ocorrer pelo prazo de 180 dias contados da decisão de deferimento do procedimento da recuperação, podendo esse prazo ser prorrogado quando a demora não se der por culpa do devedor. Ok? Outra coisa importante. Lá no artigo 53 da Lei de Recuperação e Falência, né, no 52 a gente tem a decisão que defere o processamento da recuperação, né, eu tenho alguns atos que serão praticados, né, nessa decisão, que é o 52. Então, ele diz que, uma vez que o juiz defira o processamento da recuperação judicial, nesse ato, né, de deferimento do processamento, o que ele vai fazer? Nomear o administrador judicial. Não confunda administrador judicial com administrador da sociedade. O administrador judicial é o braço direito do juiz, né? Preferencialmente, o artigo 21 diz que vai ser um advogado, contador, economista, escritor ou uma pessoa jurídica especializada, tá? Agora, o administrador da empresa é aquele que pratica os atos regulares de gestão. Então, com o deferimento do processamento da recuperação, eu tenho que nomear o administrador judicial, eu vou determinar a suspensão da apresentação, né, a dispensa da apresentação das certidões negativas, vou ordenar a suspensão das ações e execuções em face do devedor, com exceção. Cuidado aqui com as exceções. O que não suspende? O que não adianta suspender? Ação que demande quantia ilíquida, que é o artigo 6º, inciso 1º. Então, não adianta, né, após o deferimento do processamento, eu suspender uma ação que tem uma quantia ilíquida que o valor ainda não foi apurado. Eu tenho que deixar esse processo continuar correndo até que seja apurado o valor do crédito. 2, também não suspende as ações de natureza trabalhista, porque as ações de natureza trabalhista, né, também não tem aí a suspensão. E aqui ele fala, não suspende o artigo 6º, parágrafo 7º, que eram as execuções fiscais. Né? É importante destacar aqui que o parágrafo 7º foi revogado, ele ganhou o 7º-A e o 7º-B, e agora, né, o que a lei determina? Que haja uma cooperação entre o juízo da vara de execução fiscal e a empresa e o juízo da vara empresarial. Então, por exemplo, se eu vou determinar a constituição sobre um bem, né, para uma execução fiscal que está em curso, é necessário que o juízo da vara de execução fiscal, através de cooperação, entre em contato com o juízo da vara empresarial e se defina, por exemplo, qual é o bem que vai ser atingido pela constrição, né? Qual é o bem que vai ser penhorado, qual é o bem, enfim, que vai ser alienado, para isso diminuir o impacto em cima do devedor, tá? Então, fica aí essas exceções.
E tem também, né, ele fala que tem também os contratos do artigo 49, parágrafo 3º e 4º, que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Então, eu tenho lá proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendamento mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujo respectivo contrato seja gravado com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, e proprietário de bem com venda de reserva de domínio. São os contratos do 49, parágrafo 3º. E o 49, parágrafo 4º da Lei 11.101, ele fala de quantia entregue ao devedor decorrente de câmbio para exportação. Então, esses contratos, eles não se submetem aos efeitos da recuperação. Vai prevalecer aquilo que está previsto no contrato, tá? Continuando aqui o 52, então, ele fala também que o devedor ele vai ter que apresentar as contas administrativas durante o período que perdurar a recuperação e ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas, tá? Bom, deferido o processamento e publicada essa decisão, o devedor ele tem um prazo de 60 dias para que ele possa apresentar o seu plano de recuperação sob pena de convolução em falência. O que é importante destacar aqui com vocês? Que agora, né, após a apresentação do plano de recuperação, se houver objeção dos credores e o juiz tem que convocar a assembleia, existe a possibilidade dos credores, né, apresentarem um plano de recuperação, tá? Então, qual é o cuidado que eu quero que vocês tomem aqui? Olha só, o artigo 55, ele diz que após o devedor apresentar o seu plano no prazo de 60 dias, sob pena de convolução e falência, os credores serão intimados, né, de que o plano foi apresentado para que eles possam opor objeção no prazo de 30 dias. Se qualquer credor apresentar objeção, o juiz é obrigado a convocar a Assembleia Geral de Credores, que é o que está previsto no artigo 56. Convoquei a Assembleia Geral de Credores. Quais são as possibilidades? Primeira possibilidade, a Assembleia aprova o plano. Ai, que lindo, a Assembleia aprovou o plano, o juiz concede a recuperação. Segunda possibilidade, a Assembleia propõe alteração ao plano. Perfeito, né? A alteração do plano está prevista no parágrafo 3º do artigo 56. Então, o plano de recuperação ele pode sofrer alteração pela Assembleia desde que tenha a concordância do devedor e que também não implique, gente, em diminuição dos direitos daqueles credores que estavam ausentes. Não implicando diminuição dos credores que estavam ausentes, é possível, né, que haja alteração ao plano. Perfeito. Terceira possibilidade, plano rejeitado. Se o plano for rejeitado, eu tenho 3 caminhos aqui. Primeiro caminho, se o plano for rejeitado, o juiz tem que verificar se não é a hipótese do cram-down, que é o artigo 58, parágrafo 1º, que é quando o juiz empurra a goela abaixo dos credores o plano que foi rejeitado, quando ele preenche os requisitos mínimos. Então, de 4 classes, 3 aprovou, né? Eu tenho que ter mais da metade dos créditos presentes em assembleia tem que ter aprovado, a soma, né, de todos os credores tem que ultrapassar mais da metade dos créditos presentes em assembleia, e por último, a classe que rejeitou tem que ter pelo menos 1/3 de aprovação. Se cumprir esses requisitos do 58, parágrafo 1º, o juiz pode conceder recuperação. Se não for o caso do cram-down, aí o juiz vai analisar a possibilidade, né, rejeitado o plano de recuperação, o administrador vai submeter à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão do prazo de 30 dias para que seja apresentado um plano de recuperação pelos credores. Isso é uma novidade. Os credores poderem apresentar um plano de recuperação. Então, na própria Assembleia que rejeita o plano, eu já coloco à votação essa possibilidade, né, desse prazo de 30 dias, para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores. Então, se eles concordarem, né, vai ter lá o prazo para que eles apresentem o plano, e, obviamente, esse plano tem que preencher os requisitos legais, esse plano tem que ser submetido à votação da mesma forma. E aí, sim, que vem a possibilidade de rejeição com decretação de falência,
que é o parágrafo, deixa eu pegar ele aqui, parágrafo 8º, ele diz, não aplicado o disposto no parágrafo 4º, 5º e 6º, que é essa possibilidade, né, de a Assembleia propor esse plano e submeter esse plano à aprovação, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Então, a convolução da recuperação judicial em falência só vem se não forem possíveis, só vai acontecer se não forem possíveis nenhuma dessas hipóteses que a gente colocou aqui. Ok? Última dica aqui dentro da Lei 11.101 para a gente fechar. Ordem de pagamento dos credores, artigo 83 e 84. Gente, teve uma alteração muito importante no 83, que os créditos com privilégio especial e privilégio geral, eles foram revogados. Eles agora são pagos na mesma classe do quirografário. Então, como é que ficou a ordem de pagamento dos credores? Primeiro, eu tenho que pagar os credores extraconcursais, que são aqueles créditos que nascem após a decretação da falência, para depois pagar os credores concursais. Os credores concursais, eles estão no artigo 83. Então, o inciso 1º, crédito derivado de relação trabalhista limitada a 150 salários mínimos ou decorrente de acidente do trabalho. No inciso 2º, a gente tem os créditos gravados com garantia real até o limite do bem gravado. No inciso 3º, a gente tem os créditos tributários, independentemente de sua natureza e o tempo de constituição, exceto os extraconcursais e as multas tributárias. O inciso 4º e 5º foi revogado, e o 6º, os quirografários. Então, o saldo do crédito não coberto pelo produto da alienação vinculado ao seu pagamento. Então, aqui, no inciso 2º, quando o artigo 83 ele fala crédito gravado com garantia real até o limite do bem gravado, o que exceder vira quirografário. A mesma coisa acontece com o crédito trabalhista, né? Ele diz lá, na letra C, saldo dos créditos derivados de legislação trabalhista que exceda 150 salários mínimos. Passou de 150 salários mínimos, vira quirografário. E uma coisa muito importante, se você hoje ceder o seu crédito, ele mantém a sua classificação, ele mantém a sua posição. Antes ele virava quirografário. Se você desse um crédito trabalhista, por exemplo, ele virava quirografário. Agora, se você ceder, ele mantém lá a posição dele. E aí, o privilégio especial e o privilégio geral, que antes tinha preferência sobre o quirografário, agora é pago na mesma classe. Não sei porquê, mas eu estou com um feeling com relação a esse ponto especificamente do 83. Então, cuidado. Privilégio especial e privilégio geral não é que eles saíram da Lei 11.101, eles não existem mais. Esses créditos eles continuam existindo, só que eles são pagos agora todos na classe do quirografário por rateio. Depois a gente tem, né, no inciso 7º, as multas contratuais, administrativas e penais. No inciso 8º, mantém lá os créditos subordinados, que são aqueles créditos dos sócios ou administradores sem vínculo empregatício. E a gente ganhou aqui um outro crédito que não existia anteriormente, que é o inciso 9º, os juros vencidos após a decretação da falência. Então, qualquer juros vencido após a decretação da falência virou concursal pago no inciso 9º, ou seja, é o último a receber, tá? Depois aqui dos subordinados. E aí, eu tenho o 84, que tem preferência sobre o 83. Então, no 84, a gente tem lá, serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com preferência. Gente, esse artigo 84, ele foi alterado significativamente. Essa mudança foi muito importante. Por quê? Dentro do extraconcursal, o que veio? A quantia do artigo 150 e 151. O que é isso? Os 150 são as despesas decorrentes do processo de falência, né? São as despesas necessárias para o andamento do processo de falência, e o 151 é o salário dos 3 últimos meses até o teto de 5 salários mínimos dos trabalhadores. Então, virou aí, né, o extraconcursal que precisa ser pago
então logo haja qualquer disponibilidade em caixa. Depois, no inciso 1B do 84, a gente tem o valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto no capítulo 3º da Lei de Recuperação e Falência. Isso está acontecendo com a loja americana agora, né? Os sócios estão colocando, salvo engano, 1 bilhão, né, como financiadores, e eles, se a loja americana tiver a falência decretada, eles estão aqui, ó, gente, eles praticamente são os primeiros a receber, né? Ou seja, é seguro, entre aspas, para o financiador, né? Ele está no topo de recebimento dos credores extraconcursais. 1C, que são os créditos em dinheiro objeto de restituição, que é muito importante, as restituições em dinheiro, né? Na Lei 11.101, a gente tem um procedimento de restituição. A restituição em dinheiro está no 86, quando eu tenho lá 86.1, que é a primeira hipótese, quando a coisa não mais existir ao tempo da restituição, né? Imaginem que você deixou seu carro na concessionária, a concessionária teve a falência decretada, o administrador arrecadou seu carro, a cegonha, quando estava transportando o carro para o depósito, bateu, deu perda total. Professora, que azar, hein? Que azar. E aí, nesse caso, você não tem como pedir o seu bem de volta, né? O ideal seria o proprietário pedir o bem de volta, mas se o bem não existe, você pede a restituição em dinheiro. Então, você está aqui no topo de receber também. No inciso 2º do 86, a gente tem as quantias entregues ao devedor decorrente de adiantamento de câmbio para exportação. No inciso 3º, a gente tem quantia entregue ao devedor pelo contratante de boa-fé, na hipótese de revogação ou ineficácia do ato. E no inciso 4º, né, a gente tem os tributos. Isso é muito importante, gente. Eu li esse artigo ontem e eu fiquei com ele na minha cabeça. Tributo decorrente de fato gerador, né, que a retenção, né, tributo que são passíveis de retenção na fonte, né, de desconto de terceiro ou subrogação a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e que não foram recolhidos pelo cofre público. Então, a sociedade retira o tributo, mas ela não repassou esse tributo para os cofres públicos. Olha que maravilha! O fisco sai lá do 83, sai lá do concursal do 83, né, inciso 3º, e vem aqui para o extraconcursal para ocupar o inciso 1, para ocupar o inciso 1C nas restituições em dinheiro. Então, esse artigo também, acho ele muito importante, esse 1C do 84 combinado com 86, inciso 4º, que foi a alteração da lei aí, que eu acho que pode vir na prova de vocês. A gente tem também a remuneração devida ao administrador e seus auxiliares, reembolso do comitê de credores e crédito de relação trabalhista ou decorrente de acidente de trabalho relativos a serviços que forem prestados após a decretação da falência, né? Então, por exemplo, se a pessoa está... Todos os funcionários... Vamos pegar um caso atual agora. A Livraria Cultura acabou de ter a falência dela decretada, né? Os funcionários que estão trabalhando ali nas lojas da Livraria Cultura, após a decretação da falência, que continuam ali trabalhando, se a loja está aberta, eles recebem como extra concursal. E o crédito deles até antes da decretação da falência recebe como concursal, tá? Então, se continuou a trabalhar para a massa falida, mesmo após a decretação da falência, é classificado como extra concursal. Depois, no inciso 1, a gente tem as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial ou após a decretação da falência. E aí, por último, eu tenho lá no inciso 2º, quantia fornecida à massa pelo credor, não teve nenhuma novidade aqui, despesa com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do produto de falência e custo do produto de falência, custo judicial relativo às ações e execuções em que a massa tenha sido vencida, tributo relativo a fato gerador ocorrido após a decretação da falência. Então, se o fato gerador do tributo aconteceu após a decretação da falência, ele vem para cá como extra concursal. E tributos relativos... esse eu já falei. Tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Olha só, tem um macete aqui, tá? Se você olhar, o extra concursal
a maioria deles vem a palavra massa ou falência. Ó, tributo relativo a fato gerador ocorrido após a decretação da falência. Aí você sabe que é extraconcursal. Ação, custo judicial relativo às ações e execuções em que a massa tenha sido vencida, extraconcursal. Despesa com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custo do processo de falência, extraconcursal. Então, a maioria vem a palavra falência ou massa falida. O que não vem? Crédito em dinheiro objeto de restituição, mas a gente sabe que a restituição ela é cabível aonde? Na falência. Então, consequentemente, você tem a dica aqui. E esse do inciso 2º, né, que fala do financiador, né, que também não tem a palavra massa falida e falência, mas o restante tem para te ajudar a lembrar, porque antigamente, né, com esse macete massa falida e falência, o aluno conseguia matar a questão de extraconcursal, quando a banca cobrava uma questão relativa a esse tema, tá? Bom, pessoal, olha só, finalizamos aqui, então, a nossa revisão, né? Trabalhamos bastante temas aí diferentes, de recuperação e de falência, de teoria da empresa, da parte de direito societário, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse é só o nosso esquenta, que vem mais coisa por aí, que vocês não podem perder, tá bom? Então, fiquem aí de olho nas nossas divulgações, nas redes sociais, porque tem novidades chegando para vocês aí, enfim, a gente vai ter outros eventos, outras revisões que vocês vão poder participar e garantir aí a aprovação de vocês no dia 26, tá bom? Beijo muito grande para vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.